Tem gente que só consegue chorar no banho, quando a porta está trancada, o chuveiro ligado e ninguém pode ouvir. Porque ser mãe solteira é ser forte demais, até quando tudo o que você queria era desabar. E talvez o mais doloroso não seja o peso que você carrega, mas o silêncio de quem não enxerga esse peso. Mas e se ninguém enxergar a exaustão de quem carrega o mundo nos braços? Quem cuida de quem cuida? Existe uma solidão que não faz barulho. Ela mora entre a louça da pia, os boletos atrasados, o silêncio da madrugada. É a solidão de quem precisa dar conta de tudo e não pode parar. Porque se você parar, quem continua? Você não precisa carregar tudo sozinha. Mas quantas vezes você já ouviu isso? E quantas vezes acreditou? Ser mãe solteira, muitas vezes, é viver uma guerra invisível. A batalha de manter a casa em pé, o filho alimentado, o sorriso no rosto, enquanto por dentro algo vai se rompendo, pouco a pouco. E o mais cruel é que muitas vezes essa dor não é validada. Ouvi dizerem por aí, mas foi sua escolha. Como se amar profundamente alguém e arcar com tudo sozinha invalidasse a dor de ser esquecida. E talvez o segredo não esteja em ser mais forte, mas em descobrir uma força diferente daquela que o mundo espera de você. Esse vídeo não é um manual. É uma carta. Para você, que acorda antes de todo mundo, dorme depois de todo mundo, e mesmo assim sente que não está fazendo o suficiente. Para você, que se culpa por se irritar, por chorar escondido, por pensar às vezes em desistir. Não, você não está sozinha. E não, você não precisa carregar tudo sozinha. Esse é um espaço de pausa, de respiração, de verdade. Talvez você ainda não tenha escutado isso hoje, mas você está fazendo o melhor que pode com o que tem. E isso já é imenso. Ah, vamos falar sobre isso? Ela se chama Ana. Tem 37 anos, 2 filhos pequenos e uma rotina que não dá trégua. Imagina essa mulher que segura um bebê no colo com um braço e com o outro tenta responder mensagens do trabalho, controlar o arroz no fogo e acalmar o próprio coração. Ela não tem com quem dividir as contas, nem os medos. E o mais difícil, não tem com quem dividir a culpa que sente por, às vezes, querer desaparecer por um instante. Ana não é apenas um nome. Pode ser a sua vizinha, sua irmã ou você. Mas o que ninguém te conta sobre a maternidade solo é que a parte mais difícil não é o que você faz. É o que você sente quando ninguém está olhando. A sociedade admira a força da mãe solo, mas pouco se fala do preço dessa força, de como ela se constrói sobre a renúncia, a exaustão, a sensação constante de inadequação. Você já percebeu como quase ninguém pergunta: como você está de verdade? É como se a maternidade solo fosse um papel, não uma pessoa. Como se bastasse ser funcional, pagar, cuidar, prover, educar e sorrir. Sempre sorrir. Mas por dentro, tem dias em que tudo o que Ana sente é medo. Medo de falhar, de não dar conta, de que seus filhos um dia cresçam e não entendam o quanto ela lutou sozinha. A mulher que vive isso carrega um peso invisível. E às vezes, o mais sufocante não é a carga, é a sensação de que ninguém vê. Você já sentiu isso? A impressão de ser forte demais e mesmo assim, insuficiente? Talvez o que falte não seja mais força, mas permissão para ser humana, para cansar, para pedir colo. Você não precisa carregar tudo sozinha. Essa frase parece simples, mas carrega uma verdade que muitas de nós esquecemos no caminho. Mas e quando nem o colo existe? Trabalha o dia inteiro, volta para casa, ajuda com as tarefas, prepara o jantar, recolhe os brinquedos, responde mensagens da escola, organiza a mochila do dia seguinte. E quando tudo silencia, ela deita na cama e chora baixinho. Porque ali, no escuro do quarto, ninguém está olhando. É o único momento em que ela se permite desabar. Ana não quer pena. Ela quer respirar.
quer poder sentir que existe além das funções que exerce. Ela ama os filhos mais do que tudo, mas sente falta de ser vista como alguém inteira, não apenas como a mãe deles. Talvez o que machuque mais não seja o cansaço físico, mas a ausência de apoio emocional, a solidão das decisões, a dúvida constante. Será que estou fazendo certo? Mãe solo é aquela que aprendeu a amar com medo, a cuidar com falta, a sorrir com dor, que carrega a ausência do outro como cicatriz invisível, mas segue, mesmo assim, por amor, por compromisso, por instinto. Mas até o instinto falha, quando o corpo pede descanso e a alma grita por cuidado. E é aí que algo dentro dela começa a se perder. A alegria vira dever, a doçura vira defesa, a esperança vira silêncio. Mas será que precisa ser assim? Será que ser mãe solo precisa, necessariamente, ser sinônimo de solidão? Você não precisa carregar tudo sozinha. Mesmo quando o mundo parece ter esquecido disso, você pode lembrar de si. Tem dias em que Ana olha para o espelho e quase não se reconhece. Os olhos fundos, o semblante cansado, o coração apertado. Ela se pergunta: em que momento eu deixei de existir para mim mesma? E talvez essa seja a pergunta mais importante que uma mãe solo precisa fazer. Ela sente raiva. Raiva de ter sido deixada. Raiva de precisar ser 2, 3, 4 em uma. Raiva de ter que justificar cada ausência, cada escolha, cada falha. Como se tivesse que provar o tempo todo que é suficiente. Mas o que ninguém vê é que essa raiva muitas vezes é só tristeza disfarçada. Tristeza por não ter com quem dividir a conta de luz, por não ter com quem rir das pequenas conquistas do filho, por não ter um abraço no fim do dia, vai ficar tudo bem, dito de verdade. Ela sente culpa por ter explodido com os filhos no meio do caos, por desejar, às vezes, sumir por um tempo, por sentir que amar não basta quando se está em frangalhos por dentro. E nessa confusão de sentimentos, vem a pergunta que corta fundo. Será que estou falhando como mãe? Porque a pressão é absurda. É ser exemplo, provedor, colo, direção. E tudo isso sem nunca escorregar. Mas a verdade é que ninguém aguenta ser perfeito o tempo todo. Ninguém aguenta fingir que dá conta. Quando a alma pede socorro, Ana carrega o mundo. Mas quem segura ela? Talvez o que falte não seja amor, mas rede, presença, cuidado. E talvez o cuidado comece dentro. E você não precisa carregar tudo sozinha. Essa verdade pode ser o início de uma nova forma de maternar, a partir de si. Porque sim, você pode se perder, mas também pode se encontrar. Às vezes, a força real está em admitir que você precisa de ajuda. E isso não te faz menos mãe, te faz humana. Uma noite, depois de colocar os filhos na cama, Ana ficou ali, sentada no chão da cozinha. Tudo estava em silêncio. Pela primeira vez em semanas, ela não correu para lavar a louça ou dobrar a roupa. Simplesmente parou. E foi nesse silêncio que algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, em muito tempo, ela se perguntou: e eu? Onde eu fico na minha própria vida? Não era uma pergunta egoísta. Era uma pergunta urgente. Porque se ela quebrasse, quem continuaria? Foi nesse instante que ela entendeu. Não era sobre desistir. Era sobre começar a se incluir. Nos cuidados, nos planos, nos pequenos momentos. Ela percebeu que amar os filhos não significa desaparecer. Que ser mãe não anula o direito de existir como mulher, como pessoa, como ser que também precisa de colo. Foi quando ela começou a dizer não com menos culpa. A pedir ajuda sem se sentir fraca. A aceitar que descanso também é responsabilidade, não luxo. E nesse movimento, algo dentro dela começou a se reorganizar. Ainda era difícil, ainda doía. Mas agora, doía com consciência. E a consciência traz escolha. E a escolha
traz potência. É porque, no fundo, você não precisa carregar tudo sozinha. E talvez essa seja a lição mais difícil e mais libertadora para uma mãe solo aprender. Talvez o primeiro passo não seja mudar tudo lá fora, mas mudar o jeito como você se trata aqui dentro. Você tem direito ao cuidado, tem direito à pausa, tem direito de ser inteira, mesmo que o mundo só enxergue a metade que cuida. E se ninguém te disse isso hoje, você merece ser amada também quando está cansada, principalmente quando está cansada. Desde então, Ana começou a fazer algo simples. Toda noite, antes de dormir, ela anotava 3 coisas que conseguiu naquele dia. Não eram grandes conquistas. Era: consegui respirar fundo quando quis gritar. Consegui preparar algo que eles gostam. Consegui me perdoar por estar cansada. Foi nesse gesto pequeno que ela começou a perceber. Não era uma mãe perfeita, mas era uma mãe presente. E isso é o que os filhos mais precisam. Ela também passou a valorizar pequenos respiros. 5 minutos com um café quente, um banho sem pressa, uma mensagem enviada para alguém de confiança, só para dizer: hoje foi difícil. Não é sobre mudar a realidade inteira. É sobre construir abrigo no meio do caos. É sobre entender que você também é uma criança que precisa de colo. E que não há fraqueza nisso. Há verdade. Porque o amor que você dá também precisa voltar para você. Mesmo que aos poucos. Mesmo que com tropeços. E talvez essa seja a revolução silenciosa que toda mãe solo precisa fazer. Permitir-se receber. Você começa a se tratar com mais gentileza. Começa a dizer para si mesma o que sempre quis ouvir de alguém. Você está indo bem. Eu vejo o quanto você tenta. Você não precisa carregar tudo sozinha. E essa frase vai se tornando raiz. Vai ficando na pele, no gesto, no olhar. Porque uma mãe cuidada é uma mãe mais inteira. E uma mulher que se ama se torna sol para si e para os seus. Não é fácil, mas é possível. E possível já é o início de tudo. Talvez a verdadeira força não esteja em suportar tudo calada, mas em ter coragem de olhar para dentro e reconhecer: eu também preciso ser cuidada. Porque não se trata de ser perfeita, nem de dar conta sempre. Se trata de estar inteira o suficiente para continuar amando, sem se esquecer de si. Você já fez muito. Você faz muito. Mas será que não está na hora de também receber? De permitir que a ternura que você entrega volte? Que o abraço que você oferece te alcance? Que o amor que você planta floresça em você? Porque mesmo que o mundo não diga, mesmo que ninguém tenha notado, você importa, você é necessária, você merece descanso. E talvez a sua cura comece quando você parar de fugir do que sente, quando você se acolher, mesmo nas noites em que tudo parecer demais. Você não precisa carregar tudo sozinha. Esta verdade pode ser o começo de uma nova história. Seja gentil com você, não como um luxo, mas como um direito. E da próxima vez que olhar no espelho, repita em silêncio: você não precisa carregar tudo sozinha, nem hoje, nem nunca mais. E talvez o maior ato de amor que você possa fazer por seus filhos seja amar a mulher que os trouxe ao mundo. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que ele falou com partes suas que estavam em silêncio, deixe um comentário. Pode ser um "eu entendo", um desabafo ou só um emoji. Talvez, ao compartilhar sua verdade, você descubra que nunca esteve realmente sozinha nessa jornada. Se quiser receber mais conteúdos como esse, com carinho e verdade, inscreva-se no canal. É gratuito, mas o que a gente constrói aqui tem muito valor. E se puder, curta esse vídeo. Isso ajuda ele a alcançar mais pessoas que, como você, estão carregando demais em silêncio. Ah, e aproveita para assistir aos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Eles podem ser o abraço que você não sabia que precisava hoje. Obrigada por ter ficado até o final. Cuidar de si também é um ato de amor, e você merece esse amor.
Até o próximo vídeo!